Ageu capítulo 1, e antes de lermos, eu quero apresentar um pouco aqui a respeito de Ageu. Primeiramente, quem era Ageu, irmãos? Ageu foi um profeta menor, não menor porque ele era pequenininho, baixinho, não menor porque o livro dele tem pouca coisa, né? Mas é simplesmente, irmãos, porque o Ageu ele profetizou rapidamente, foi pouco tempo que ele profetizou. Ageu profetizou apenas 4 meses, já foi o bastante para fazer algo tremendo, amém? E na época em que Ageu estava profetizando, foi a época que o povo voltou lá da Babilônia, irmãos. Estavam com o propósito de reconstruir o templo do Senhor, que havia sido destruído. E eles haviam colocado um objetivo, um propósito de reconstruir esse templo rapidamente, o mais rápido possível. Porém, veio os inimigos, veio os adversários, veio o desânimo, veio um monte de coisa, acabou tirando a atenção deles disso. Então a reconstrução do templo estava paralisada, e já havia 16 anos que ela estava paralisada. E eles estavam indo uma espécie de comodismo com a situação atual, com a forma como eles estavam vivendo, porque o povo havia então desanimado e perdido o foco de reconstruir o templo, e o seu foco se tornou as suas próprias casas, porque assim como reconstruir o templo, eles também tinham que reconstruir a todo Israel, bem dizer. Então eles estavam preocupados somente com a sua casa, com a sua própria vida, com os seus bens, e deixaram um pouco de lado a casa do Senhor. Então Deus levantou Ageu para profetizar e colocar as coisas em ordem, restaurar aquilo que havia sido perdido. Amém, irmãos? Tranquilos? Glória a Deus. E a primeira coisa que eu aprendo no texto que nós vamos ler daqui a pouquinho é que enquanto a casa do Senhor estiver assim como estava naquele momento, abandonada ou incompleta, a nossa casa, minha e sua, irmãos, não vai prosperar. E note que toda hora que eu falar prosperar, eu não estou falando de dinheiro, amém, irmãos? Eu estou falando da prosperidade do alto do céu, que envolve a nossa vida por completo, glória a Deus. Agora sim, Abreu é bom. Ageu capítulo 1 diz assim no versículo 1: Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel. Esse nome é uma bênção. E ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas, e quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Irmãos, quem é que estava causando todo esse transtorno e impedindo as pessoas ali de prosperarem? Quem é que estava travando tudo? Quem é, irmãos? Ninguém? O Senhor. O Senhor estava impedindo aquele povo de prosperar. O Senhor estava impedindo de as coisas acontecerem. Era Deus que estava fazendo isso. E às vezes nós nos perturbamos com as coisas da nossa casa não dando certo. Só é problema, é só luta, é só adversidade, é só notícia ruim acontecendo. E a gente acha que talvez é o diabo, talvez é isso ou aquilo. Mas às vezes pode ser Deus, irmãos. E hoje Ele quer falar conosco a respeito disso. Quando é Ele que está fazendo. É Ele que está fechando as coisas, fechando as portas. Ele que está impedindo você de prosperar. Ele que está impedindo você de desfrutar de paz. É Ele talvez que esteja impedindo você de desfrutar de uma vida melhor, uma vida mais abundante no Senhor, de uma alegria, de uma esperança. Por quê? Porque talvez
nosso foco hoje seja a nossa casa e não a casa do Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto que acabamos de ler é que eu e você precisamos rever as nossas prioridades hoje. Pergunto, quais são os seus sonhos, irmãos? Quais são os seus projetos que você faz hoje? Os seus estudos, com que propósito você tem estudado? Qual é? Ou melhor, onde você tem colocado a maior parte do seu tempo? Qual é a prioridade da sua casa hoje? Você marido, esposa, você pai, mãe, você homem, mulher que está aqui hoje, olhe para você mesmo, qual é a sua prioridade hoje? O que você tem sonhado para a sua vida hoje? O que você tem buscado em primeiro lugar? Para que você tem dedicado mais tempo hoje? Onde está indo o seu tempo dos seus dias? Talvez para os estudos, beleza, tranquilo. Para o trabalho, tudo bem. Talvez sim, para as coisas que estão dentro da sua casa, para o seu descanso, o seu lazer. Mas qual é a sua prioridade? São essas coisas? Após você responder para você mesmo, faça uma outra pergunta. Como está então a casa do Senhor que você começou a construir? Quem aqui entregou sua vida para Jesus algum dia? Aleluia. No momento que você entregou sua vida para Jesus Cristo e disse: Senhor, você é o Senhor e Salvador da minha vida, você abriu seu coração para Ele morar em você. E ali você começou a construir uma casa para Ele morar. E eu pergunto, como está essa casa hoje? Como está o espaço que você separou para o Senhor desde aquele dia até hoje? Como está? Como ela foi adornada? Como ela foi preparada? Como está o espaço que você separou para o Senhor na sua casa hoje? O que tem tomado esse espaço hoje? É o Senhor realmente que está habitando ali? Ou são os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos, os seus objetivos, os seus propósitos? Então muitos de nós hoje, irmãos, não desfrutamos plenamente do que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, ministério, casamento, em nossa casa, simplesmente porque as prioridades foram trocadas de lugar, porque simplesmente hoje não entendemos o que é prioridade. Eu quero dizer para você hoje, igreja, grave isso e pode anotar se você quiser. Em primeiro lugar nas nossas vidas é o Senhor. Amém? Primeiro lugar na sua vida tem que ser o Senhor. Vai fazer um propósito, Senhor, você quer que eu faça? Vai estudar, Senhor, você quer que eu estude isso? Vai entrar num trabalho novo, Senhor, é esse trabalho que você quer? Vai separar um tempo do seu dia, Senhor, qual é o tempo que você quer que eu dedique a você? Quanto tempo você quer que eu esteja na sua presença? Em primeiro lugar é o Senhor. Prioridade é construir a melhor casa que você pode para que Ele possa ali habitar. Segundo lugar, qual é a segunda prioridade da nossa vida? Família. Em segundo lugar, depois de Deus, é o seu casamento, a sua família. Como está o seu casamento hoje? Como está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido? Quanto tempo você tem dedicado a isso? Quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos? Família vem após o Senhor. Amém? Então não, depois de Deus não é o teu trabalho, depois de Deus não é os seus sonhos, os seus objetivos, não. Depois do Senhor é a sua família. Mas pastor, eu não sou casado. Você tem pai, tem mãe, é a sua prioridade. Talvez, pastor, eu não sou, casado, não tenho relacionamento nenhum. Talvez não tenho pai, não tenho mãe, você tem irmão. Quem é a sua família hoje? Aí então no terceiro lugar, sim, vem a sua vida profissional. Amém, irmãos? Depois da família. Por que depois da família, pastor? Se eu preciso ter serviço para então prover a família, porque o teu trabalho não pode roubar você da sua família. O seu trabalho, as horas extras, as horas de estresse, o pós-serviço, o pré-serviço, não pode roubar você do tempo com a sua família, não pode tirar você do tempo com seus filhos, não pode tirar você de um tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu cônjuge, porque se isso acontecer, seu casamento vai ser destruído. O seu relacionamento com seus filhos vai se perder. Então, irmãos, coloque as coisas em ordem. Deus, família, trabalho. E eu estou falando de vida profissional, não estou falando de ministério, porque o ministério vem depois do seu trabalho. Ah, mas pastor, eu tenho que pastorear. Pastor, eu cuido da igreja, eu limpo a igreja, coisa e tal, não sei o que. Mas irmãos, o seu emprego, sua vida que te dá teu sustento é importante mais do que o seu ministério. Mas pastor, então, e quem vive do ministério? Então esse ministério se torna a sua profissão. Amém? Então ele fica ali debaixo da família. Mas se tem trabalho secular, tem outro emprego, então ele vem antes do seu ministério. Então, quantas vezes eu, por exemplo, abri mão de empregos bons, já perdi pelo menos 2 empregos bons, irmãos, simplesmente porque coloquei o ministério na frente do trabalho. E a minha casa padeceu isso. Então não,
O ministério vem depois da sua vida profissional. Então esteja com sua vida profissional em ordem. Esteja com sua vida profissional organizada, desde que ela não roube o seu tempo com a sua família. E então sobe também tempo para você ter o seu trabalho ministerial na casa do Senhor. Então essas coisas, tudo, irmãos, vai depender para a vida saudável do seu lar. Mas eu volto a dizer que em primeiro lugar tem um rei, tem um Senhor. Então você vai colocando as outras coisas, mas elas não podem roubar o seu tempo com Ele. Elas não podem roubar o seu momento com o Senhor. Elas não podem ocupar o espaço que você separou para a casa que você deveria estar construindo para Ele. Ah, mas é a minha amiga. Sim, é tua amiga, mas não é o Senhor, não morreu por você, não vai te salvar. Prioridades. E aquele povo então abandonou a casa do Senhor, a reconstrução da casa do Senhor. Para quê? Para reconstruir, para construir suas próprias casas, casas luxuosas, casas que eles talvez nem tivessem condições de manter muito, não, porque o povo estava recém recomeçando, mas eles estavam preocupados com suas próprias casas e não em reconstruir a casa do Senhor, até que Deus tinha. Peraí, é muito tempo parado. Vocês colocaram a prioridade no lugar errado. Reconstruam a minha casa, para depois vocês voltarem a se preocupar com vocês, porque enquanto isso não acontecer, as janelas do céu não vão estar abertas sobre o teu lar, as coisas não vão frutificar, e de que adianta você ter uma casa bonita, ter uma família que parece bem legal, que na selfie sai até bacana, mas lá tem briga, tem contenda, tem preocupações, tem insônia, tem um monte de problema. De que adianta, irmãos, nós temos uma foto bonita aqui na igreja, mas lá fora é só tribulação, é só luta, não adianta. E Deus permite isso acontecer, por quê? Porque Ele não tem o lugar dele que deveria na sua casa. E então o que nós vamos fazer, pastor? Se eu identifico que o meu lar está em desordem, o que eu faço? Versículo 8 diz assim: agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. O Senhor está dizendo: quer ter a sua casa em ordem? Pare o que você está fazendo, reorganize a sua vida, me coloque em primeiro lugar, suba as colinas. Colinas fala de monte, monte fala de intimidade com Deus, fala de relacionamento com Ele. Então quer organizar a sua casa, irmãos? Pare o que você está fazendo, separe um tempo para você estar com Ele, porque desse tempo depende todas as outras coisas. Se esse tempo de oração com Ele, tempo de leitura da palavra, tempo de louvor ao Senhor acabar, esquece, irmão, vai acabar o resto também. Não vai dar certo. Então às vezes nós falamos: não, pastor, meu casamento está ruim porque Satanás está lá, meu casamento está ruim porque o diabo está fazendo, minha vida com meu filho está ruim porque o inferno. Não, talvez é Deus, irmãos, está te mostrando que está acontecendo porque eu não sou prioridade na sua vida. Só está acontecendo isso porque a minha casa está aqui abandonada. Você está se preocupando com o seu trabalho, com a sua vida, e você, e eu estou ficando para depois. Entende, igreja? Então tudo o mal que estava acontecendo para aquele povo estava tentando atraí-los para entendimento que eles deixaram de lado o que era prioridade. E o Senhor nos ensina, ó: suba a colina, vá para o monte, vá para o secreto, vá orar, vá buscar. Aí então traga madeira e reconstrua a minha casa. Lá no secreto o Senhor vai te dar o que você precisa para coordenar a sua casa. No secreto Ele vai te dar as estratégias que você precisa para curar o seu casamento, para curar a sua família. Você, mulher, ou mulher, esposa, é no secreto que você vai encontrar a forma de mudar a sua casa, a ponto de Deus transformar o teu marido. Marido que está aqui, é no secreto com Deus que Ele vai te dar sabedoria para você ser um marido melhor, para que a sua esposa seja santificada por você. É no secreto com o Senhor, no tempo com Ele, que o Senhor vai te mostrar como ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor homem, mulher de Deus. Mas hoje o que tem, irmãos? Um monte de coisa para nos roubar desse lugar, e é simplesmente quando as prioridades estão erradas. Então eu tenho que acordar às 4 horas, para quê? Para pegar o ônibus às 4h30, então eu vou acordar às 4, aí dá tempo de eu o quê? De eu me arrumar, de eu comer uma coisinha e ir para o ônibus e ir para o serviço. Então, o que está acontecendo aí? Por que você não acorda um pouco mais cedo e ora ao Senhor e fala com Ele e coloca Ele em primeiro lugar? São escolhas que a gente faz. Briguei com a esposa, pastor, chutei o balde, não quero saber, eu que mando lá, ela que me ouça. E é assim que vai ser. Não importa se eu estou 3 dias sem falar com ela, eu briguei com ela e ela vai ter que reconhecer que ela está errada. Por que ao invés de brigar, antes você não procura ser um marido melhor? Por que antes você não procura que Deus transforme a sua casa, se imponha como sacerdote e faça Deus fazer lá?
Coloque Ele em primeiro lugar. Então, antes de reclamar, antes de murmurar, meu Deus do céu, as coisas não dão certo aqui na minha casa, está tudo estragado, está tudo dando ruim. Dobra os teus joelhos, reconstrua o altar que é para o Senhor, a casa que é para Ele, para que Ele possa então colocar todas as coisas em ordem e as coisas vão frutificar. O seu trabalho vai dar certo, o seu salário vai começar a render. E o versículo 8 não terminou ali, ele continua dizendo: então eu me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. E hoje casas estão, sabe, com problemas, estão ali, irmãos, cheios de dificuldades, de lutas, porque simplesmente Deus, o Senhor, não está sendo honrado ali. Deus não está sendo honrado porque há problemas ali que não foram organizados, há coisas em desordem. O filho manda no pai, faz o que quer, sabe? A esposa maltrata o marido, não se submete a ele. O marido não ama a esposa como deveria. E essas coisas são desordem, sabe? O marido fica 2, 3 horas a mais no trabalho. Por quê? Porque precisa ganhar mais. Ah, beleza, precisa ganhar mais. Mas você está matando a sua família porque você está longe por dinheiro. Agora coloque o Senhor em primeiro lugar. Mas pastor, eu preciso decidir. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Ele vai te dar um emprego melhor se for preciso, mas a tua casa vai estar em ordem e vai ter paz. A presença do Senhor vai estar restaurada ali. O que mais importa, irmãos, o que é isso? Tem gente que não consegue, não quer mais voltar para casa, porque sabe que lá vai ter tribulação. Então por que em vez de não querer voltar para casa, você não vai voltar para a presença e para os pés do Senhor? E ali Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar a tua família. É o prazer de voltar para o lar, de receber o abraço da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Então, em primeiro lugar é o Senhor. Então, tem tanto casamento sendo destruído, porque o Senhor não tem o lugar dele. O homem não ora, a mulher não busca, não jejua, não há tempo com Deus. Então, Deus não pode fazer. Mas pastor, é mais fácil eu pedir oração. É mais fácil eu conversar com a pastora, conversar com o pastor. É mais fácil, né? Mas o Senhor hoje está chamando você para a batalha. Você para dobrar os seus joelhos e reconhecer que você deixou a casa do Senhor de lado para cuidar da sua. Mas se Ele não estiver cuidando da sua casa, de nada adianta o teu esforço, não vai dar certo. Apenas uma atitude Ele está esperando de nós. Ageu, capítulo 1, versículo 12, leia comigo. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dário. Ou seja, 2 coisas o Senhor espera de mim e de você hoje aqui. E sim, o Senhor trouxe você aqui porque é com você que Ele está falando. Reconstrua a minha casa, Ele está dizendo. E sabe o que Ele espera de você? 2 coisas. Primeiro, obediência. Obedeça. Mas pastor, isso é difícil. É difícil, mas obedeça. Mas tem tanta coisa boa para fazer, tanta coisa legal, tanta coisa que minha vida está corrida. Obedeça. E a segunda coisa, tenha atitude. Primeira atitude, decida obedecer. A segunda, faça. Hoje mesmo, quando chegar em casa, prepare, organize, sabe, coloque no caderno se for preciso, qual o horário eu vou estar orando, qual o horário que eu vou estar buscando, qual dia da semana eu vou jejuar, nem que jejue 1, 2 horas por dia para começar, 1 hora na semana para começar, mas faça algo, tome uma atitude, mas irmãos, desfrute o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Tudo que Ele quer de nós, irmãos, é obediência. Mas pastor, sabe, meu marido é duro de coração, não há pedra que permaneça em pé diante de um martelo que é Jesus Cristo. Ah, pastor, minha esposa não quer saber de Jesus, ela não quer mudar. Não importa, Deus é aquele que quebranta o coração mediante a gente se humilhar e tomar uma atitude. Eu estou aqui orando e clamando, irmãos, com essa mensagem, dizendo: vamos parar de reclamar, de murmurar e de manter nossa vida no comodismo, de achando, tá legal, tá bacana, vamos levando, vamos empurrando. Deus tem tanta coisa maravilhosa para nós.
para o nosso casamento, para a nossa vida, irmãos, para o nosso trabalho, para tudo, mas a gente não desfruta tão somente porque Ele não é prioridade na nossa vida, porque Ele não está em primeiro lugar, porque acordamos já na hora de trabalhar, então não dá tempo para orar, depois chegamos cansados, não dá tempo de orar, e então, pastor, o senhor falou para ter tempo para minha esposa, então vou ter tempo para minha esposa, sim, mas em primeiro lugar é Ele. Então obedeça, tome uma atitude. Deus está assim, prontinho, irmãos, e eu sinto isso hoje aqui. Ele está assim como se estivesse aqui na beirada para te abençoar, para mudar a história da tua casa, mudar a história da tua família. E a única coisa que Ele está esperando aqui de você aí, sentado nesse lugar me ouvindo, é que você aí dentro diga: eu decido obedecer. E então capítulo 2 de Ageu diz assim, versículo 1: Deus libera uma promessa. Então em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu: diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo: alguns de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Meu Espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca, sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo, encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. Deus responde à obediência e à ordem correta das prioridades em nossas casas. Tem prioridade aí? Ele vai abençoar, Ele vai dar uma resposta. Pastor, eu não sei orar. Peço para Ele te ensinar. Pastor, eu não sei nem o que dizer. Apenas diga: Senhor, eu te amo. Apenas expresse o que é importante, ou diga isso: Senhor, eu não sei orar, me ajuda, me ensina. Mas tenha um tempo, tenha prioridade. Ele precisa ser o primeiro. A medida de Deus sempre será muito maior. Ele falou aqui: ei, sejam fortes, permaneçam firmes na palavra que eu estou liberando para você, na decisão que vocês tomaram hoje. Permaneçam assim, continuem construindo essa casa, porque a glória dessa casa vai ser maior que a da primeira. Aquilo que o Senhor vai fazer no teu lar, na tua família, não se compara ao que Ele já fez até hoje. Aquilo que o Senhor vai fazer no teu casamento, irmãos, não se compara nem aos primeiros dias, lá quando você conheceu sua esposa. Aquilo que o Senhor vai fazer na vida dos seus filhos não se compara a nada do que Ele já fez até hoje, porque hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que a glória dessa segunda casa vai ser maior que a da primeira, desde que você obedeça, desde que você tome uma atitude, desde que você coloque Ele em primeiro lugar. Aleluia! Em primeiro lugar, ore, clame ao Senhor, dê a Ele a prioridade do seu dia e da sua vida, antes de tomar qualquer decisão. Mas pastor, eu estou em pecado, eu sou sujo. Bem-vindo ao clube, irmãos, porque se há alguém perfeito aqui, meu Deus, é um querubim ungido, vai para a glória daqui a pouco. Então, irmãos, vamos nos posicionar nessa noite e nos decidir em nosso coração, obedecer e tomar uma atitude. Chega da minha casa sofrer com tanta doença. Talvez há tanta doença na sua casa e não é o diabo, não, irmão. E eu posso até dizer que talvez não seja
alguma coisa lançada contra a tua vida, não, mas é simplesmente Deus permitindo para dizer: você não está orando bastante, você não está sendo o sacerdote que eu queria que você fosse, você não está sendo a mulher sábia que eu gostaria que você fosse. Deus está permitindo talvez as portas andarem fechadas para você, porque Ele está te atraindo para perto dEle. Porque, pastor, há tanta contenda no meu lar, meu esposo não me entende. Ah, pastor, minha esposa não dá, a gente não está se batendo mais, eu não sei se não vai acabar. Não, eu vim aqui hoje dizendo: não vai acabar, apenas se coloquem no lugar e coloquem Deus acima de vocês. Porque a glória do Senhor vai tomar conta da glória da sua casa. Ele vai mover os céus. Hoje há algo especial aqui, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Quem entender essa palavra, Deus vai começar a mudar e vai encher de glória a sua casa, desde que você saia daqui entendendo o que você está ouvindo. E a medida dele sempre é maior. Eu pergunto, irmãos, quer viver um tempo novo na sua casa? Sim ou não? O segredo está em você restaurar a casa do Senhor. Lembra daqueles dias que você orava tanto, que você não ia dormir sem dar um cheiro nele? Lembra daqueles dias que você nem orava, você só se ajoelhava e chorava e Deus se movia em você? Lembra daqueles dias que você estava tão perto dele, que ele falava ao seu coração e te usava para liberar vida nas pessoas ao seu redor? Lembre-se daqueles dias que o peso nas suas costas, quando ele ficava grande demais, bastava apenas você dizer: Senhor, e ele se apresentava para você e arrancava o fardo que não era seu. Ele ainda está lá, Ele ainda está lá no seu quarto, Ele ainda está lá no seu cantinho, Ele ainda está lá te esperando, Ele ainda está lá. E se você nunca esteve lá, Ele já preparou o lugar para você. Agora tem uma coisa que impede, e o texto continua falando, capítulo 2, versículo 10. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar um cadáver, e depois tocar num destes alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E no entanto vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem neste 18 de dezembro, dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romazeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Onde o pecado tem lugar, Deus não pode mover.
Irmãos, é aqui que a palavra do Senhor estreita um pouco. Escute isso. Pecados escondidos ou aceitos como normal impedem o Senhor de trazer a glória dele para a sua casa. Aquele pecado que você está escondendo e acha que ninguém sabe, Deus sabe. As mentiras que você tem plantado por aí afora, e às vezes até mesmo dentro da sua casa, Deus sabe que é mentira. A cobiça dos seus olhos por coisas que não são suas, Deus sabe que estão aí dentro. As sementes de intriga, de fofoca, lá no seu trabalho, quando você fala para pessoas ao seu redor achando que as outras não estão sabendo, talvez não saibam, mas Deus sabe. Aquele pecado que você sabe que mas sempre procura uma desculpa para tentar fazer aquilo não ser tão errado. Deus não mudou, e o que era pecado para Ele lá atrás permanece sendo pecado hoje. Deus sabe de todas as coisas e nada fica em oculto. E hoje Ele veio dizer para você aqui hoje que as coisas não estão acontecendo na sua casa porque você não está confessando o pecado que você está escondendo aí dentro. Reflita um pouco no que eu vou perguntar agora. O que vale mais para você, irmãos? Seu prazer ou a sua casa? Feche seus olhos um pouco e reflita nisso. O que tem maior valor para você? Estar em paz com a sua esposa ou desejar mulheres que não são ela? O que vale mais para você hoje? Ter seus filhos ao seu redor ou viver na pornografia, gerando um monte de maldição na vida deles? O que vale mais para você? Ter um emprego onde você ganha muito dinheiro, mas não ter paz na sua casa porque você não está lá para colocar ela em ordem? O que vale mais para você? Manter essa mentira aí enganando as pessoas ao seu redor, ou ter os seus filhos saudáveis na sua casa? O que vale mais para você? O que vale mais, irmãos? Continuar mantendo essa sujeira que escraviza você por vergonha, por timidez, ou desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para fazer na sua vida e através de você? O que tem maior valor? O que tem maior valor para você? O seu marido aqui com você sendo salvo, louvando e adorando a Deus, ou você continuar traindo ele, desejando outro? O que vale mais? Você continuar permitindo que essa depressão te domine, que essa ansiedade te tome, que esse medo, essa angústia te dominem, ou viver em paz com Ele, nos braços dEle, desfrutando do carinho, do amor que Ele tem para você? O que vale mais? Você viver para essa vida passageira e vai passar, ou você viver uma eternidade com Ele? O que vale mais? Você viver para os seus prazeres hoje, ou viver com Ele eternamente? O que vale mais para você? Aqueles que decidirem priorizar terminar a casa do Senhor serão honrados. Ageu capítulo 2 versículo 20:
naquele mesmo dia 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu: diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros, derrubarei os carros de guerra e seus condutores, os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. E o Senhor hoje fala com você, irmão, irmã que está me ouvindo aqui. Você, irmã, irmão, é este Zorobabel, é para você, em seu favor, que nos próximos dias Deus está disposto a sacudir a terra, a sacudir os céus, a mudar as circunstâncias, transformar a sua casa, é em seu favor, mediante a sua obediência, a sua rendição, a sua entrega. Pastor, mas isso é tão bom para mim, isso me faz tão bem. Mentira. É mentira, querido. Isso está te matando e você não sabe. Isso está te levando para o inferno e você não sabe. De que vale 20, 30 anos de prazeres nessa terra, diante de uma eternidade no inferno? Lá não tem volta. Lá não tem saída. Não adianta gritar por socorro. Não adianta pedir misericórdia. O inferno é real. E ele não foi feito para você. Então não escolha o inferno. Escolha hoje a vida de Deus na sua casa. Escolha hoje o Senhor entrar naquele lar. Escolha hoje você construir um lar lindo para Ele. Porque em breve, irmãos, e escute isso, em breve Jesus voltará, e tudo que este mundo tem a oferecer para você serve apenas para distrair você dessa verdade. Jesus voltará como um ladrão, e quem não estiver esperando por Ele não subirá. Tudo o que estão te oferecendo é para te tirar deste foco. É para entreter você, para que a hora que a trombeta soar você não esteja preparado. Ah, pastor, mas é tão bom. É só uma droguinha. É só uma coisinha para ficar louco, sair da realidade, esquecer os problemas. Eu estou te dizendo aqui, o Senhor não quer que você esqueça. O Senhor quer que você deixe Ele entrar e solucionar os teus problemas, mudando a tua história, de forma que você não precise mais de uma droga. Você vai ter Ele todos os dias, mudando a tua história, transformando você, enchendo você com a sua paz, salvando a sua vida e tocando a vida da sua família. Pastor, mas eu não tenho mais prazer na minha esposa, eu não tenho mais amor por ela. É mentira. É mentira. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele tem poder para restaurar o seu relacionamento, restituir a sua casa, restaurar o seu casamento, restaurar o amor que foi roubado de você. Mas Ele ainda está aí, mas a distração deste mundo ao seu redor tirou você deste lugar. Ele voltará em breve. Hoje, irmãos, nós construímos uma casa para que Ele possa morar dentro de nós. Mas em breve, eu e você vamos morar na casa que Ele está construindo para nós.
Mas para chegar lá, precisa pagar um preço. E sim, vai ser trabalhoso. Sim, vai exigir esforço, vai exigir sacrifício, um preço secreto, mas no final valerá a pena. Você está aí ainda? Eu venho aqui dizer para você, igreja, que se você entender essa palavra hoje e a colocar em prática, eu tenho certeza que em breve você verá Deus derramar da sua glória na sua casa. Eu sei que tem mães aqui que sonham em ter seus filhos aqui, adorando e servindo ao Senhor na casa dele. Eu sei que tem maridos sonhando com o melhor no seu casamento, esposas que seus maridos estão no mundo. Eu quero dizer para você, e ouso dizer com autoridade nesse lugar, que se você obedecer e agir, a glória vai ser maior. E você não vai ter somente o teu marido aqui, você vai ter um sacerdote na sua casa, você vai ter um marido de Deus ungindo ao seu lado, você vai ter um homem posicionado na sua casa, fiel a você, temente a Deus. Se você se posicionar e ter atitude, você não vai ter apenas uma esposa, você vai ter uma mulher sábia edificando a sua casa. Se você tiver atitude de orar, buscar o Senhor em primeiro lugar, você não vai ter só um namoradinho qualquer, você vai ter um homem, um príncipe enviado por Deus para te conduzir rumo à glória eterna. Sim, se você tiver atitude, obediência e posicionamento, Deus não vai te dar apenas seus filhos aqui, mas vai te gerar através deles salvação em outras pessoas, vai fazer seus filhos serem profetas para essa geração. A pergunta que eu deixo para a igreja: você está disposto a isso?